E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais o Sessão das 7. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar sobre o Expresso do Amanhã. O Expresso do Amanhã é um filme de 2013 dirigido por Bong Joon-ho. O filme inteiro se passa em um único local, o trem produzido pelas empresas Wilford. Nesse trem existem todas as pessoas que sobreviveram ao aquecimento global que causou a morte de todos os ecossistemas e da maioria da população mundial. O foco do filme é retratar essas diferenças sociais neste pequeno espaço que é o trem e mostrar essas pessoas tentando ascender literalmente pelos vagões para sobreviver dignamente. O nosso protagonista se chama Curtis e é interpretado pelo Chris Evans, o ator que faz o Capitão América nos cinemas. Depois que ele começa a receber bilhetes dentro das placas gelatinosas de proteína que eles utilizam para se alimentar, ele, junto de mais um veterano do local, resolvem bolar um plano de rebelião. Essa parte nos é omitida durante o filme, pois quando ele começa, a gente já sabe que aqueles personagens querem fazer uma rebelião. Eu diria que foi uma decisão extremamente inteligente por parte do filme, pois nos poupa um tempo de tela enorme, já que ele já teria que consumir boa parte nos apresentando os personagens e nos fazendo sentir empatia por eles. E a partir desse fato, nos começa a ser apresentado de fato a natureza distópica desse filme, pois a gente vê que eles vão fazer essa rebelião, mas o que vai acontecer de fato quando eles chegarem lá no primeiro vagão? Todo o trem é uma metáfora para o capitalismo, pois antes dessa realidade, nós tínhamos um mundo que funcionava à sua maneira e que após o consumo desenfreado foi extinto, e o que nos sobrou foi viver num espaço apertadíssimo e nos colocando nessas posições pré-estabelecidas, e nos faz sentir empatia por esses personagens, pois ao mesmo tempo nós nos vemos retratados ali. Mas a gente fica imaginando o seguinte: se todas as pessoas de uma casta inferior forem para a casta superior e tomarem o poder, automaticamente as pessoas dessa casta superior vão para uma casta inferior, o que vai gerar um ciclo. E se uma única pessoa, por exemplo, sair dessa casta e invadir a casta superior, automaticamente vai gerar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode acabar levando à extinção da espécie inteira, ao descontrole do trem, que funciona de maneira infinita, mas que necessita que as pessoas se contentem de onde elas foram colocadas. O que automaticamente não é justo, porque ninguém, em suma, né, somos inferiores a ninguém. Ninguém é inferior a ninguém. E a gente não é, de fato, obrigado a se contentar com essa posição que nos foi colocada, e que a essas pessoas que estão nesse lugar inferior, eles têm sim o direito de contestarem por que eles foram colocados ali. Bom, agora que eu já falei minhas opiniões pessoais a respeito das questões sociais do filme, eu devo criticar as partes mais técnicas que realmente me incomodaram, como o fato de que um personagem que é crucial para a história, um japonês que basicamente projetou as portas dos vagões, ele primeiro vive numa casta inferior, vive no vagão onde as pessoas mais pobres vivem, sendo que ele tem uma função crucial lá dentro, né, que é projetar as portas. E por que ele só entende o inglês, né, pontualmente? Pois quando o personagem do Chris Evans, o Curtis, vai contar a história dele para esse personagem, para nos fazer também, né, com a função narrativa de nos fazer sentir empatia por ele, ele entende o que ele fala. Mas quando eles precisam ter realmente diálogos, ele não entende, e quem tem que ser a mediadora dele é ou a filha dele, que fala inglês e japonês, ou um aparelho de tradução que ele coloca aqui na garganta e que consegue traduzir realmente o que ele fala. As técnicas de efeitos especiais do filme não deixam muito a desejar, pois eles não são excessivos, não são colocados na nossa cara que eles quiseram utilizar de coisas mais tecnológicas, mas a gente vê que pontualmente foram utilizadas sim. Uma coisa que realmente pode ser destacada é o fato de que quando se vai retratar algo distópico e literalmente uma luta social dentro de um lugar apertado, vai ter sangue, vai ter morte. E eles optaram por evitar esse gore. A gente não vê tripas e sangue mesmo, litros de sangue na nossa cara, como se fosse algo do Tarantino. Mas eu senti um pouco de falta disso. Se tivesse mais sangue, mais pedaços de gente voando, eu ficaria até mais contente com o filme. E eles utilizaram de recursos cinematográficos, como o uso de lentes de captação noturna, em determinado momento, por parte de outros personagens que fazem uma figura antagônica, que realmente caprichou nesse quesito, né, de disfarçar muito bem, mas que
que a gente viu que realmente foi evitar para não colocar uma classificação indicativa tão alta, talvez. A fotografia suja e escura dos locais, até mesmo mais ricos, nos mostram que as pessoas ou vivem em uma condição porca, literalmente, ou são porcas por dentro por serem preconceituosas com as pessoas dos andares inferiores. A trilha sonora não é muito marcante e o Chris Evans consegue entregar um protagonista gostável. Os dois personagens que eu realmente mais gostei foi como se eu posso dizer, uma primeira-ministra, né? Uma porta-voz do Wilford, que faz lá uma metáfora inteira com o sapato, que aquelas pessoas de andar inferior são sapatos, e se você colocar um sapato na cabeça, não faz o menor sentido. Então o sapato tem que ficar no pé e o chapéu tem que ficar na cabeça. E quando ela atua, quando ela realmente aparecia, essa personagem, era pra trazer uma certa graça, mas era pra gente odiar ela, de fato. E isso funcionou mesmo. A gente odeia ela e ela tem o final que merece, se é o que eu posso dizer. E o próprio japonês é outro personagem extremamente carismático, por se fazer difícil no início pra embarcar na jornada, mas depois acabar aceitando por uma migalha, né? Literalmente, como pagamento. O filme, como entretenimento, é ótimo e possui uma crítica social muito bem colocada e um final plausível. A partir daqui eu vou dar spoilers mais sobre o final, então se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que você assista e depois volte para o vídeo. O esforço constante que o roteiro faz para fazer tudo ser uma grande metáfora funciona realmente só como uma metáfora, mas como parte de um filme fica muito mal colocado. Além de deixar várias coisas muito mal explicadas, como a lavagem cerebral feita nas pessoas que estão no vagão inferior e como elas são forçadas a trabalhar, até mesmo no que elas trabalham de fato, que não nos é mostrado no filme. O filme tenta te prender dentro do trem, fazendo com que nós embarquemos nessa jornada dos heróis e ver realmente se eles vão conseguir chegar no primeiro vagão ou não. O que nos traz uma narrativa muito mais rica é justamente o personagem do japonês, quando ele de fato consegue, através dos anos, observar uma das janelas do lado de fora e ver que um dos gelos de um dos pedaços do avião, de um dos destroços do mundo, que já nos faz uma metáfora à caverna de Platão, pois ele é tido como louco quando diz isso, que as pessoas já vão poder sobreviver do lado de fora e as temperaturas já estão mais amenas, mas e se for, né? E se tiver essa possibilidade? Já deixa o filme bem mais rico. Outro furo de roteiro que eu devo listar e que me incomodou muito foi o personagem aleatório que começou a perseguir eles depois que eles de fato entraram pelo meio do trem. Ele começa a perseguir e trocar tiro com o Chris Evans em uma sequência de cenas totalmente desnecessárias, que realmente eu não vi qual seria aquele propósito, tá ok. É uma revanche física deles, né? Mas realmente foi só isso e ele morre de uma maneira patética. Então, esse personagem foi mal introduzido e mal tirado da trama. Minha interpretação sobre o final, pois eu acredito que o fato de só a menina japonesa, né, e o outro garoto terem sobrevivido de frente para um urso mostra e ressalta o fato de que aquelas pessoas ou estavam sendo massacradas pelo governo ou estavam acomodadas pela situação e não perceberam que vida fora do trem já estava conseguindo realmente proliferar e continuar, e que eles poderiam sim ter uma chance do lado de fora sem desigualdades exorbitantes como estava dentro do trem. Então, realmente, esse que era para ser um ponto de esperança, para mim não ocorreu, só foi realmente consolidou um final mais triste. Fora o fato de que todas as pessoas e seres vivos que estavam dentro do trem morreram com todo aquele acidente que aconteceu. E o fato de que aquelas crianças podem simplesmente morrer por ataque daquele urso que deve estar faminto, já me traz mais uma sensação de que aquele final não é tão alegre quanto as pessoas acharam. A minha nota para esse filme é 2 estrelas. Bom, mas deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o Expresso da Manhã e qual a sua visão sobre esse final do filme. Deixe aqui também nos comentários indicações de séries e filmes da Netflix que vocês acham que seriam interessantes eu trazer aqui para o canal. Até uma próxima análise.